Bom dia, amada igreja. Como passar a semana? Tudo bem, meus irmãos? Iniciando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Vamos estar iniciando a nossa escola hoje e vamos estar estudando a lição 13, irmãos, que tem como título os dons de ministério. Quem vai estar nos lecionando essa lição de hoje é o pastor Enio. O pastor Enio vai estar ministrando a lição de hoje. Os irmãos prestem atenção para responder as perguntas e o quiz, tá, irmãos? Irmãos, vamos estar lendo a nossa divisa, que se encontra em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Realmente não existe lei contra as coisas, as maravilhas de Deus, que Deus nos oferece e nos concede gratuitamente, né, irmãos? Irmãos, vamos estar orando pela nossa igreja, pelos irmãos enfermos. Aqui no nosso grupo tem aqui um pedido de oração pela a Cris, né? Pede oração pela sogra da minha prima, da prima dela, né, a Maria Silva. Que Deus possa estar intercedendo na vida da Maria Silva, né, para que ela possa logo em breve estar recuperada e dar o testemunho que Deus é maravilhoso, Deus é grande, né, irmãos? Vamos estar orando, irmãos, para a nossa escola bíblica dominical de hoje, tá? Oremos. Grandioso Deus que está no céu, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela semana de vida, uma semana de paz, que Tu nos concedeste, Senhor. E agora aqui reunidos como Igreja Batista de Arthur Alvim, nós queremos te pedir a Tua proteção, a Tua orientação, Senhor Jesus, para cada irmão, para cada membro da Tua Igreja, Senhor. Em especial, queremos te pedir agora, Senhor Jesus, pelos enfermos, pela sogra da prima da Cris, Senhor, a Maria Silva, que Tu possa ser os médicos dos médicos, Senhor Jesus, está intercedendo na vida daquela jovem, Senhor, daquela senhora, Senhor, que Tu faça a Tua vontade, Senhor. Esteja com ela, dando tranquilidade, dando segurança, Senhor Jesus, e que ela possa confiar em Ti, Senhor Jesus. Esteja com os familiares, fortalecendo, Senhor, e dando sabedoria para acreditar em Ti, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor Jesus, os outros enfermos, do qual não sabemos, mas Tu os conheces e Tu sabes, Senhor. Vem abençoar cada lar, Senhor, cada irmão que compõe o seu lar, Senhor, que Tu possa estar livrando, Senhor Jesus, dessa pandemia que invadiu o nosso Brasil, enfim, o nosso mundo, Senhor. Que Tu possa estar guardando, protegendo, Senhor, os Teus filhos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, os trabalhos no decorrer desse dia, a escola bíblica dominical, que Tu possa estar usando o pastor Enio na ministração da lição de hoje, Senhor. E logo mais à noite, o culto ministrado também, Senhor, pelo Teu servo pastor. Que possamos estar sempre revestidos, Senhor, do Seu poder, Senhor. Nos capacita, Senhor Jesus, a Te servir melhor, a andar nos Seus caminhos, Senhor Jesus. Abençoa mais uma vez a Tua igreja, cada família que acompanha a Tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que necessitam, Senhor Jesus, de uma porta de emprego, que Tu possa estar providenciando, Senhor, a esses irmãos que necessitam, Senhor, do emprego, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso serviço, Obrigado por ter nos livrado e ter continuado, Senhor, nos guardando a cada minuto, a cada instante, a cada dia na nossa vida, Senhor. Esteja conosco durante esse dia, nos abençoando e nos livrando de todo o perigo e do mal, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, então, a lição de hoje é a lição 13, os dons
de ministério. Os irmãos prestem atenção, é o pastor Enio que vai estar ministrando essa lição. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, tá? Uma semana concentrada, deixar Deus dirigir as nossas vidas, Senhor. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar do perigo e do mal. Tenha uma boa semana. Fala Ibaá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, às aulas da IBD e a sequência então é a aula 13. A Laís falou na aula passada sobre os dons, do Espírito, parte 1, a gente vai falar da parte 2 e na parte 2 a gente vai focar sobre os dons de ministério. E aí o texto que a gente vai usar a base é de Efésios capítulo 4 e versículos de número 7 até o versículo de número 16. E eu gostaria de ler com vocês nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que Deus nos abençoe e nos oriente a partir desse texto. Esse é o texto base e tem o versículo-chave que seria o versículo 1. Então, o foco da lição é a gente pensar especificamente nesse versículo de número 11, que vão falar aí de cinco dons de ministério. E quais seriam esses dons? O versículo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Há alguns que vão dizer que esse pastores e mestres é um dom só, que pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor, por isso que a revista vai falar então de 5 dons, tá bom? De ministérios. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o objetivo e o alvo dessa lição é que a gente possa entender de forma bíblica, a partir desse texto especificamente, esses 5 dons que serão apresentados, tá bom? Então, qual que é a ideia? A ideia é que no final dessa aula a gente consiga desenvolver a capacidade de, primeiro, saber o quê? Saber compreender que os dons espirituais são dádivas de Deus e distribuídos conforme a sua vontade. Aliás, isso já tem que estar bem memorizado, porque a Laís falou disso na aula passada, Então isso tem que estar bem fixo. Essa ideia de compreensão a gente já precisa ter nítido dentro do nosso entendimento e dentro do nosso coração. Que não é algo que eu possuo, que eu conquisto. É uma dádiva de Deus. E Ele é quem distribui conforme a sua soberana vontade. Tá bom? E eu também posso ser capaz de sentir. E aí no sentir, a ideia é que você reflita sobre os 5 dons de ministério.
pensar a respeito desses 5 dons e sentir até que ponto um desses dons ou mais de um deles fazem parte da sua vida, né? Então você vai poder refletir sobre essa questão da importância deles e se eles estão presentes na sua vida. E em sentindo isso e percebendo a presença deles, a gente será capaz também de agir. Agir de que maneira? Descobrir qual é esse dom que eu tenho e desenvolvê-lo em obediência para cumprir a vontade de Deus, que é a edificação da igreja. Então a sugestão inicial aqui seria para a gente refletir um pouco a respeito, né? Então eu queria que você pensasse aí sobre 3 questões aqui que o autor nos apresenta. A primeira delas é: qual o seu dom? Você já parou para pensar nisso? Ou não? Ou só pensou agora porque está estudando essa lição? Então qual é o seu dom? Seria algo para a gente tentar pensar a respeito, mesmo porque a gente tem uma função dentro da coletividade, dentro do corpo de Cristo, que é servir, né? Servir em amor. Isso foi muito frisado também pela Laís, a ideia da importância do amor, porque senão pode ser qualquer coisa, mas não dom, né? Então essa importância desse serviço em amor, esse amor que serve, esse amor sacrificial. Então qual é o seu dom? É a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. A segunda é: como é que você descobriu esse dom? Você tem? Se você tem um dom, como é que você descobriu esse dom, né? De que forma você chegou a esse entendimento? E terceiro, você tem feito o que para desenvolver o seu dom? Né? De que forma você tem usado ou aplicado esse dom, se é que você o tem feito? Então, algumas coisas para a gente pensar. E aí ele fez uma historinha aqui que eu achei interessante, que era uma historinha, né, de 2 patinhos que, por engano, eles foram criados por uma galinha. E aí eu vi uma discrepância entre o jeito de ser galinha e o comportamento daqueles 2 patinhos. Então a mãe galinha ficava de alguma forma sem saber como lidar com aquela situação, e os 2 também constrangidos em não saber se adequar ao jeito de ser galinha. Até que em determinado momento eles entraram dentro de um lago, entraram dentro da água, e eles entenderam então a sua finalidade, o seu propósito. Então a minha fala para você a partir disso é que é muito importante, é interessante quando a gente consegue descobrir, e quando acontece isso conosco, a gente chega num lugar, e ao chegar nesse lugar, e aqui a gente está pensando na igreja, aqui a gente está pensando no reino, porque esse dom que você desenvolve na igreja, você também pode desenvolver aonde você estiver, porque você é a igreja, e aonde você vai, a igreja vai com você, a igreja está com você, você é a igreja. E aí você desenvolve isso. A partir do momento que você consegue ter a compreensão de qual a sua finalidade, né, o que Deus tem para você dentro da comunidade, você consegue desenvolver isso de forma feliz e alegre. E isso é importante. Você encontra funcionalidade, utilidade no reino. E aí você consegue ser um cristão melhor e amadurecido, e a igreja é abençoada por você. O reino de Deus cresce a partir de Deus usando os seus instrumentos. E aí, nesse caso, você seria uma dessas pessoas usadas por Deus. E aí, do ponto de vista e no sentido da palavra enviada, eu queria que você pensasse uma questão, porque a gente vai pensar sobre os dons, e o primeiro aí falou que Deus escolhe, né, alguns foram escolhidos para serem apóstolos, está lá no versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, né? Outros para profetas. Então vamos pensar primeiro aqui na ideia do apóstolos, que significa literalmente enviado, né? E aí eu queria que você pensasse do ponto de vista da palavra enviado. Então todos os crentes são apóstolos? Todos os crentes são enviados? Então essa é uma pergunta. E aí eu tenho uma dica já, e a gente já acelera um pouco nesse pensamento. Antes de você ficar se martelando, lembra do ID. Mateus capítulo 28, ide por todo mundo. Esse ide é para todos nós. Então, nesse sentido, todos nós somos enviados. Mas a ideia ainda há apóstolos hoje? Vamos pensar um pouquinho nesse sentido. Algumas pessoas tentam responder que os apóstolos, de acordo com o texto, são os missionários, porque eles são enviados para uma finalidade específica. Você concorda com isso?
Vamos pensar um pouquinho? Será que os missionários seriam esses apóstolos? Mas tem uma outra questão, porque o apóstolo, no sentido que é usado ali biblicamente, é um sentido restrito. Né? Então, nesse sentido, nós não temos mais apóstolo, porque era o entendimento da igreja do primeiro século e depois foi o entendimento dos pais da igreja, nos primeiros séculos da igreja, de que apóstolo era aquele que tinha tido um contato, né, com Jesus, tinha tido uma experiência pessoal, que andou de alguma forma com Jesus, né, que testemunhou a ressurreição do próprio Cristo. Então, qual desses sentidos você acha que existe ainda hoje? Se a gente pensar nisso, só esse sentido de ser enviado ou no sentido de um envio específico a partir do missionário. Mas essa expressão apóstolo, ela não é por nós batistas usada hoje, tá? Aliás, esse termo tem sido motivo para muita controvérsia aí. E aí o cristão como enviado, a gente tem vários textos. Um deles é o Mateus 28, que eu já disse para vocês. E a gente tem outros textos aqui que poderiam ser usados nesse sentido. Mas a ideia é que você entenda que você é um mensageiro de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. E você então tem essa função de disponibilizar, de apresentar a reconciliação na pessoa de Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus Cristo. Então você é um mensageiro enviado. Então o cristão como enviado e você especificamente é um enviado de Deus com essa função de apresentar a reconciliação a partir da pessoa de Jesus. Né? E pensando no terceiro sentido, não existe mais, por quê? Porque são testemunhas oculares. Lembra de João, quando João falava lá em 1 João, ele fala assim: nós falamos do que nós testemunhamos, os nossos olhos viram e nós pegamos. Né? Então a gente teve contato, a gente tocou no Mestre. Então o apóstolo nesse sentido, então não existe mais. Então por isso que nós batistas não usamos essa expressão, mas usamos outras expressões aí. E pensando um pouco no dom de profeta, de que forma a gente tem que entender esse termo hoje? Porque é um outro termo aí complicado, né? Será que existe profeta ainda hoje? E se existe, qual é a função desse profeta? Literalmente, de uma forma bem objetiva, o profeta ele representa Deus diante do povo. Então, pensando até no sentido de sermos embaixadores de Cristo, por assim dizer, nós temos que representar Deus diante do povo e diante da sociedade aonde a gente está inserido, seja onde for, seja no ambiente eclesiástico, seja no ambiente de trabalho, seja onde for. Então, nesse sentido, a gente deveria cumprir essa função de representar o profeta, ser esse que representa Deus. E no sentido primário, então, é esse porta-voz. Né? A gente tem textos lá em Jeremias 23, 16 a 32, por exemplo, entre outros textos. Né? Mas Paulo coloca eles em segundo lugar depois dos apóstolos. Então, ele associa apóstolos a profetas como tendo estabelecido o fundamento da igreja e recebido nova revelação da parte de Deus. Efésios 2:20 e Efésios 3:5 vai dizer isso. Então, já que o fundamento foi lançado, ele não pode ser mudado. Então, assim como os apóstolos, não tem sucessores de profetas. Nesse sentido, restrito, do uso restrito, conforme era usado então na época e nos tempos bíblicos. Mas, segundo alguns autores, não é esse sentido restrito, né, que esta palavra é usada em Efésios, em Romanos e em 1 Coríntios. Então, eles vão sugerir outros significados. Então, é uma compreensão renovada da revelação bíblica, uma capacidade de ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Então, dessa forma, todo cristão tem essa obrigação, e especificamente aquele que lidar com o ensino e com a pregação da palavra, nesse sentido de fazer a aplicação renovada do texto, o que o texto significava para os autores e de que forma isso pode significar alguma coisa hoje para nós enquanto comunidade cristã. Então, essa é a aplicabilidade desse dom de profecia hoje, mais especificamente para esse que tem a função de ensinar e de pregar a palavra de Deus. E isso deve ser feito com muita responsabilidade.
Então, na ideia de pronunciamento profético, de adivinhação, essas coisas assim, de previsão de futuro, a gente não acredita nessa forma, a não ser que, de fato, isso corrobore com a Bíblia e de forma nenhuma afete o ensinamento cristão, afete o conteúdo da palavra, porque como batistas nós temos o primeiro princípio distintivo, que é a Bíblia como única regra de fé e conduta. Então tudo que não estiver amparado e bem baseado nas escrituras, chuta que é macumba, é uma expressão que a gente usava na infância, né? Então a gente dizia chuta que é laço. Né? Então não vale a pena a gente buscar esse negócio. Então uma aplicação proposta aqui, inclusive pelo autor da lição, é que a igreja evangélica em toda a sociedade carecem de profetas de Deus que proclamem sua palavra, a palavra de Deus, no poder do Espírito, e que possam dizer com autoridade: assim diz o Senhor. Então essa é a função do profeta, é dizer o que o Senhor diz. É dizer para as pessoas o que a Bíblia diz. E aí eu gosto muito do louvor que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E isso eu devo também aplicar para as pessoas à minha volta, dizer para elas o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz, nada mais do que isso. E aí, pensando também na questão do evangelista, aí o evangelista tem uma marca que deve fazer parte da vida de todo cristão, que é a paixão por almas, é a paixão por vida. Primeiro, lembrando que você foi salvo por Deus, né? Você foi alvo dessa graça. Então, toda vez que a gente recebe algo muito bom, a gente quer compartilhar com pessoas, né? Então, a gente quer compartilhar com amigos, a gente quer compartilhar com a família. Então, você precisa ser um evangelista. Você tem que assumir essa responsabilidade de compartilhar aquilo que você recebeu de graça. Então, de graça também você deve dar. Então, cumpra a sua obra como um evangelista, né? Cumpra essa obra de anunciar o evangelho e faça isso por amor às vidas, não para se aparecer, mas porque você entende que para Deus as vidas são importantes, pessoas são importantes, e ao mesmo tempo você entende que elas também devem ser importantes para você. O que é importante para Deus precisa ser importante para você. Vidas são importantes para Deus, que sejam também para você. Então faça e cumpra essa obra de evangelista com amor. Deus coloca diante de todos oportunidades para evangelizar. Então as oportunidades, elas estão aí. A gente precisa estar atento aos sinais. Elas aparecem, né? Quando alguém do nada quer compartilhar com você uma experiência, por exemplo, de sofrimento. Olha que alternativa para você entrar com a palavra de Deus. Sabe, quando alguém conta para você os seus dilemas, eis aí uma grande oportunidade. A partir do momento que ela abre um problema, uma situação difícil da sua vida, ao mesmo tempo ela está te dando a oportunidade de ajudá-la a resolver. E que maneira melhor de resolver, ou ajudar alguém a resolver os seus problemas, se não com a palavra, se não com esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como vai dizer Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, esse é o dom de evangelista. Tomando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista, esse dom parece ser assim caracterizado. Então, compaixão especial pelos pecadores perdidos, lá em 1 Coríntios 9,16 a gente vai poder ver isso. Facilidade, espontaneidade na abordagem das pessoas. Então, geralmente as pessoas que tem isso muito aguçado, o dom do evangelismo, são pessoas comunicativas, são pessoas que falam mais que a nega do leite, né, como diz a expressão, que falam, que são prolixos, que falam com muita facilidade. Então, talvez por isso que eu esteja aqui falando com vocês, né? Eu gosto de falar, e geralmente essas pessoas, elas têm essa facilidade na abordagem com outras pessoas. E os resultados são extraordinários com o fruto da pregação. Quando de fato você está cumprindo um dom porque Deus te deu, porque é Ele quem dá para quem quer, para cumprir o propósito dele e a edificação da igreja e do reino. Então, se o dom foi dado por Deus, o resultado ele é perceptível. Ou seja, vai haver fruto da sua pregação. Como diz Atos 18, versículo 8. Como vai dizer também Atos 19, versículo 18 e 20. Então, será acompanhado de frutos.
E aí eu queria lembrar ainda você que o verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do evangelho e que todo crente é obrigado a testificar de Cristo e de suas boas novas. 1 Coríntios 9,16. Uma vez que nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho. Atos 1,8 vai dizer sobre isso. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, a partir do próprio Deus em você, permita-se ser usado por Deus e pregue o Evangelho. Seja um evangelista. E aí, pensando agora na questão do dom de pastor, né? Pastor é alguém habilitado por Deus para cuidar, guiar e orientar pessoas. Nem todos podem ser pastores, pois a Bíblia estabelece critérios para o exercício dessa função. Então, você vai poder ver isso lá em Timóteo, nas cartas pastorais. E aos pastores, Deus dá capacitação específica para o exercício desse ministério. Então aqui já é um dom e é um chamado muito específico, é muito particular, é muito singular. E aí também precisa ter um cuidado especial por vidas. Hebreus 13:17 vai dizer isso. Fazer o uso de sabedoria pacificadora. Então usar o conhecimento, mas de forma pacificadora. E mais uma vez lembrando e fazendo o link com a aula da Laís, tudo com amor. Então vai corrigir, vai exortar, vai aconselhar. Tudo precisa ser feito com amor. E ser ouvinte atencioso e paciente. Então, cumprindo o que vai dizer Tiago 1,19, a gente precisa estar pronto, né? Pronto para ouvir. E tardio para falar e tardio para se irar. Então todo pastor ele precisa ser atencioso, ele precisa ter um ouvido disponível a ouvir as pessoas. Isso é o que nós precisamos fazer. E preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito capítulo 1, de 5 a 9, 1 Pedro 5, de 1 a 3, vão falar quais são os requisitos. Então, eu acho que eu tenho esse dom, você pode pensar aí, e eu não posso julgar essa experiência de chamado, porque, como eu disse, é pessoal, é particular, mas dá uma olhada nesses textos, vê se você atende esses critérios, né, a essas exigências desses textos. Se você atender essas exigências, aí sim pode ser que você de fato tenha sido chamado. Lembrando uma outra coisa, como no de evangelização, como qualquer outro dom, precisa dar frutos. Então, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão lhe tratar como um pastor, ainda que você não seja um pastor de direito, você será de fato, se as pessoas assim lhe reconhecerem. Uma outra coisa que ele fala aqui é bispos e presbíteros, essas expressões que aparecem na Bíblia, elas são expressões que poderíamos dizer são sinônimos, são palavras também que têm a mesma função que a palavra pastor, é a mesma coisa, tem o mesmo significado, mas a gente, principalmente nós batistas, a gente sempre usa a expressão pastores, né? Então, só para a nível de curiosidade aí, né? No Novo Testamento, somente aqui, Efésios 4:11, aparece o termo pastor de ovelhas, então tendo uma ligação com a ideia do pastor veterotestamentário. Então aí tem a ideia de cuidado, de condução, né, do rebanho, de levar para encontrar pastagem, dar alimento, levar até o alimento, levar até a água, né? E aí a gente pode fazer um link aqui com Jesus, que é o pão da vida, a água da vida. Então a função do pastor é conduzir as pessoas para o pão da vida, para a água da vida, e é cuidar dessas pessoas. Essa é a característica. Então, se você recebeu esse dom, que tal se oferecer para isso, né? Os pastores agradecerão, mesmo porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E aí tem o dom de mestre, né? Temos que reconhecer que, embora todo pastor deva ser um mestre,
tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão é também um pastor. Por isso, consideraremos esses dois dons separados e por isso a gente fez a distinção e trabalhamos 5 e não 4. Tá? Então a palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor. Aqui eu queria fazer um link com o instrutor de carro. O instrutor de carro, ele está do lado e ele está te ensinando a dirigir, a conduzir o veículo para que você consiga então a habilitação, para que você, sem a ajuda de um instrutor, você sozinho consiga conduzir o carro. E aqui eu queria dizer justamente isso, que essa é a função do mestre. Então você que se identifica como um professor, como tendo esse dom de ensinar pessoas, entenda isso, que o verdadeiro professor, ele é um instrutor à semelhança do instrutor das autoescolas. Porque ali ele vai do lado, ele tem ali freio, acelerador, e ele interfere quando o condutor que está aprendendo, ele ainda não domina a prática de conduzir o veículo e ele pode ocasionar um acidente. Então o que ele faz? Ele intervém para que o acidente não aconteça. Mas qual que é a ideia desse instrutor? É que no final das aulas ele faça o teste no Detran e seja aprovado. E em sendo aprovado, ele tem a capacidade de conduzir sozinho o veículo. Aqui eu abro parênteses para dizer, essa é a nossa função enquanto professores e ensinando a palavra de Deus. A gente precisa ajudar as pessoas. No começo, a gente vai interferir, mas a ideia é ajudá-los a alcançar a maturidade cristã. Inclusive o texto base diz isso, para que eles deixem de ser crianças e possam encontrar a maturidade. E encontrando a maturidade, eles possam viver a plenitude de Cristo. Essa é a função do dom de mestre. A gente precisa ajudar as pessoas dessa maneira. E aí o Billy Graham, ele dizia o seguinte, que ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar a vida de cristãos, na vida de cristãos, o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação em seu pensar e agir, com o objetivo de que sejamos conforme a imagem de Jesus. É o que vai dizer lá Efésios 4:13. Então essa é a função. Então como é que eu sei se eu sou mestre? Se tudo aquilo que eu aprendi e que eu apliquei na minha vida e me ajudou a mudar o meu procedimento, eu consigo transmitir isso para outras pessoas, a fim de que elas também consigam fazer o mesmo. Não com a minha ajuda o tempo todo, mas que elas consigam sozinhas pilotar o carro das suas vidas e se tornarem pessoas mais maduras, plenamente parecidas com Cristo, chegar à plenitude de Cristo. Essa é a nossa função. E aí, concluindo, se você está se perguntando o que eu tenho a ver com isso, com tudo isso, eu queria que você pensasse da seguinte maneira. Pode ser que você não tenha um desses 5 dons de ministério, mas você pode ajudar de alguma forma. De que forma? Orando e intercedendo por quem os tem. Você pode ajudar sustentando quem os tem. Sustentando de várias formas. Tanto emocional como em oração, espiritualmente falando, inclusive com recursos. E você também pode ajudar se importando e lembrando dessas pessoas. Então, cuide do seu pastor, cuide dos seus professores. Né? Eu sei que tem um dia do professor, né? Mas que a gente não lembre dos nossos professores apenas nesse dia, que a gente não lembre do nosso pastor apenas no dia do pastor, mas que a gente também cuide dele. De que forma? Orando por ele, intercedendo por ele e na medida e dentro das nossas possibilidades, ajudando no seu sustento. Essa é a nossa função enquanto corpo de Cristo, fazendo isso em amor. Fazendo o link para fechar com o texto que a gente leu, o versículo 16 diz assim, que o corpo cresce à medida que cada parte cumpre a sua função. Então você pode até não ter um desses 5 dons de ministério, mas você tem algum dom, né? Talvez os que a Laís falou lá, um daqueles. E aí o que você tem que fazer? Usar isso, contribuir, fazer esse dom valer a pena na sua vida e na comunidade por meio da sua vida. E tudo isso em amor. Agindo assim, a igreja cresce, todos crescemos. E aí eu gosto muito daquela expressão que juntos somos mais fortes. Para que ser só, se eu posso estar com pessoas e juntos somar forças em prol do reino,
para a glória de Deus. Sejamos assim em nome de Jesus. Que você possa não apenas compreender tudo isso, não apenas aplicar isso na sua vida, mas que de alguma forma você também possa contribuir, ensinando isso para outras pessoas. Se você não consegue fazer isso em público, que você faça no seu lar, que você seja um mestre, um professor dentro da sua casa, que você possa ser um profeta dentro da sua casa, que você possa ser um enviado de Deus, e aonde Ele te enviar, que você cumpra todas essas outras funções, para a glória e louvor do nome de Deus. Que Deus nos abençoe. O Espírito já está em nós, que deixemos Ele agir por nós, para que o nome dele seja exaltado sempre.